Dos ao câncer. tratamentos ali, a gente falou de integridade. Existe muito charlatanismo relacionado ao Nossa. tratamento do autismo? Nossa senhora, aí é uma festa do É uma charlatanismo. festa. Por quê? Porque, ó, quando eu era pequeno, minha mãe teve câncer. E eu ia até o Hospital do Câncer, lá em São Paulo, na Zona Leste, lá na Moca. Eu ia lá com ela. E a gente ficava ali sentado no meio das pessoas e eu ouvi todo tipo de barbaridade, cara. E assim, mamãe fazia. Eu ouvi lá que o que curava câncer mesmo era pílula de criolina e mamãe tomou. Meu Deus. Disseram pra mamãe que o que curava mesmo, ela tava numa vacina japonesa, ela comprou essa vacina japonesa, fez todo tipo de rifa, de bingo pra poder comprar essa vacina japonesa, que era caríssima, uma picaretagem tremenda. Disseram pra ela que o que curava mesmo, que o bom mesmo era fel de urubu. Eu não sei nem o que é isso. Fel é pena? Não, fel é um extrato do fígado, que é a coisa mais amarga que existe. Fel é sinônimo de amargor. Meu Né? Deus. Fel de urubu. Deu um trabalho pra matar esses urubu que você não sabe. Meu Deus. Eu era criança lá na roça, que absurdo. te matou uns bichos, não sei nem que bicho que foi, jogou lá em qualquer lugar, pros urubu vira, e meus tios, né, que mataram lá, os tantos de urubu lá, aí tal, que sei quem que tirou o fel, e mamãe tomou isso aí. Pra você ter uma ideia do nível de desespero, né, então o câncer é uma coisa que é um foco desse tipo de sujeito, né, que inventa essas picaretagens. Por quê? Porque o desespero é muito grande. Claro que hoje tá avançando, tem outros estados, mas na época, mas ainda tem muito, mas na época era mais. Só que tinha uma questão. Quando ele saía dali, do povo, ia lá pro médico, eu me lembro de ir com a mamãe lá. Lá o médico falava ciência. Então o médico dizia, não, senhora, é o seguinte, tem quimioterapia, radioterapia, infelizmente é isso que nós temos, é limitado, a gente tá tentando, tá fazendo o máximo e tal. Ela acabou falecendo de câncer, né? Porque já tava muito avançado e tal. Mas, no caso do autismo, você tem um problema. É que às vezes, não é sempre, né? Tá ficando cada vez mais raro, mas às vezes é o próprio médico que fala picaretagem, entende? Uhum. Porque é uma área muito mais nova, você não tem tanta a galera da orientação. homeopatia, né? Tipo isso, né? Esse é um... por exemplo, eles oferecem detox de vacina para autista, né? A galera da homeopatia. Não é todo mundo, claro, mas uma parte. E aí, é óbvio que isso não tem a menor chance de dar certo, né? Hoje eles, pelo menos a minha impressão, né? Talvez seja uma bolha, hoje eles estão muito mais tímidos no caso do autismo, muito mais retraídos. É uma impressão que eu tenho, pelo menos. Tem a galera dos florais também. Tem os Fala florais. mal de todo mundo aí, cara. Tem a questão dos óleos essenciais, da aromaterapia. Né? Eu fiz um vídeo olhando os estudos sobre a aromaterapia, não tem nada. Zero evidência. Zero mesmo. Tem estudos para duas coisas. Tem estudo para dormir e tem estudo para ansiedade. Todos os dois deu resultado zero. Enquanto, ao mesmo tempo, você tem estudo que teve morte de pessoa, por exemplo, com aromaterapia. Né? Tem uma revista só sobre segurança em pesquisa. Eu fiz no vídeo, eu coloquei os estudos certinho, as pessoas podem acessar. Então, você tem um monte de coisas desse tipo. Tem uma que é ótima, entre aspas, né? Chamada MMS, que é um cara chamado Jimmy Humble, que ele diz o seguinte, presta atenção, você não pode perder o fio da meada, para eu te explicar direitinho. Ele diz que ele é um deus universal da galáxia de Andrômeda. Ele diz isso? Ele foi expulso da cientologia porque ele era muito louco. Ok? Tá. E aí ele criou esse negócio que é o Miracle Solution, que ele diz que cura AIDS, câncer, malária, autismo, entre outros. Com minerais. Que na verdade é um alvejante de madeira. E aí ele começou a vender isso aí, vendeu igual água. Aí a galera começou a morrer, né? Começou a dar um monte de treta. Ele foi embora para a República Dominicana, que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos, junto com os cúmplices dele. Lá ele fundou uma igreja, Church, Genesis Church and Health 2, para poder ter isenção de imposto. Eles começaram a vender para o mundo inteiro isso aí. Tanto de novo, o mesmo alvejante. Sim, o mesmo alvejante, de lá, só que com as vantagens tributárias de ter uma igreja, e como é um alvejante de madeira, é difícil você bloquear, porque é um químico para a indústria, né? Tanto que tem nota do FDA nos Estados Unidos, do órgão da Inglaterra, da França, do Brasil, de todo lugar, porque realmente é uma coisa que as pessoas estavam usando, e estão ainda. Eles vão e voltam, de vez em quando eles voltam e tal. As pessoas tomam. Sim. Alvejante. Não, calma aí, peraí, deixa eu te explicar. Não sei se eu ia colocar isso na forma de piada, mas não vou colocar, porque essa não pode ser assim. Tá, coloca da forma séria. Então. Porque é o seguinte,
as pessoas, porque elas estão fazendo isso com terceiros. Se fosse com elas, justificava. Elas estão fazendo com crianças autistas. E normalmente crianças autistas são quadros mais graves, né? Elas dão para as crianças, em parte, e aí, o que esses picaretas dizem? Olha, é o seguinte, isso aí, o autismo é causado por vermes secretos escondidos pela ciência. Então, quando você começa a dar, em 15 dias você vai ver nas fezes os vermes começando a sair. É o intestino começando a se descamar. Ele começa a se despedaçar, começa a ver os pedaços. E aí, eles ainda dizem o seguinte, que em alguns casos, que eu não sei quais são os casos exatamente, que não é para dar via oral, é para fazer um enema e colocar no ânus, no reto da criança. Da pessoa, né? Não necessariamente a criança. Então, veja, se todas essas agências publicaram, é porque isso virou uma febre. Meu Deus. Entendeu? Esse é um exemplo, tá? Vou dar outro exemplo. Ozonioterapia. Tá, mas calma. O governo... ninguém vê isso e fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa? Cara, existe... A Anvisa fez uma nota forte, né? Esse cara não tem que ser preso? Me parece que sim, mas ninguém foi preso. Quem recomendou isso foi o Laio Ribeiro. Aqui Ribeiro recomendou o uso a administração de alvejante de madeira. Cara, dá vontade de chorar, pô. Não é nem engraçado, pô. Normalmente eu acho engraçado essas coisas, mas é trágico. É trágico, é. É por isso que eu falei que isso tem que ser bem sério, né? Você vê, ele é um cara popular, o cara que tem milhões de seguidores, o cara que forma médicos, entende? E o cara tava falando pra fazer isso. Portanto, não é uma coisa pontual, que eu tô pegando um caso muito anedótico, eu tô falando um cara que tem milhões de seguidores, entendeu? Outro exemplo é a ozonoterapia. Tá. Que a lógica é a mesma, que é um problema intestinal e tal, às vezes, depende da pessoa, tem um discurso dos vermes também, e aí pega o ozônio. O ozônio é o seguinte, a molécula de oxigênio, né, ele tem 2 átomos, e aí no ozônio tem 3 átomos, uma molécula com 3 átomos. E aí pega aquilo, insere no ânus, no reto, e administra ozônio no reto da pessoa. Uhum. E aí tem um monte de problema aí. O primeiro é que ele é abrasivo, o ozônio é abrasivo, não se usa, não tem nenhuma aplicação terapêutica, né? Ele é abrasivo, não se pode utilizar. Uhum. Quanto mais uma... Ele serve para esterilização. Esterilização, isso, aí beleza, aí tudo bem. Então, além disso, ela é interna, né? Além disso, ela não faz o menor sentido. Não tem plausibilidade nenhuma. Não tem plausibilidade nenhuma. Por que você está usando um negócio que é usado para poder limpar a piscina e inserindo dentro do reto da pessoa? Não faz nenhum sentido. Aí tem os papos que é os parasitas secretos, esse mesmo papo aí, né? Do MMS. Todos eles se conversam, né? De alguma forma. E ela é profundamente... Ele é um abusivo. Porque se você fizer isso nos Estados Unidos, por exemplo, na hora você perde a guarda, você perde o poder familiar da criança na hora. E aqui não tem no nem Brasil, conversa. Tá rolando solto. Tá rolando solto. O governo federal sancionou a lei, o Congresso aprovou uma lei, né? E aí o Congresso tem parte e o governo, porque sancionou, regulamentando a ozonoterapia no Brasil. Né? Pra esses casos de... Não, ozonoterapia de modo geral. Não falou pra quê? Mas que não tem evidência pra nada. Não tem evidência pra nada conhecido, né? Pô, mas esse país é uma piada, pô. Pois é, e aí... E não é nenhum governo, né? É direita, esquerda, todo mundo fazendo... Isso é muito importante você dizer. Essa história que a pseudociência não é propriedade de ninguém, direita e esquerda adoram igualmente se bobear, né? Se não é igualmente, eles concorrem pau a pau. Pau a pau. Então, ivermectina e o outro com... por exemplo, na educação, Floral, o discurso de educação baseada em evidência é muito difícil. Floral, esses papos todos tem homeopatia. Muito querido, digamos assim, em cenários de esquerda também, né? Então, assim, a ozonoterapia é um outro exemplo, assim, de uma coisa absurda, né, que tem sido proposta. Então, a quantidade de picaretagem ela é limitada e ela vai mudando. Às vezes, a mesma pessoa, ela propõe um tanto de picaretagem, elas vendem. Aí até uns. Aí aquilo arrefece, porque todo mundo já percebe que aquilo ali... Aí daqui a pouco ela volta com outra picaretagem diferente. Aí daqui a pouco ela volta com outra. Então, vira um ciclo, né? Que elas vão se transformando. Agora, essa é uma coisa. É a picaretagem mesmo, né? É importante dizer que isso não quer dizer que a gente não tem que testar novas coisas, que a gente não tem que avançar. A gente não está dizendo isso. O problema não é essas coisas não terem evidência e alguém propor. Não é isso. Tudo a gente tem que entender, pensar e talvez testar.
O problema é que isso não estava sendo feito como pesquisa, estava sendo feito como prática clínica, sem que seja um tratamento. Então a gente tem muitas pessoas nas universidades fazendo outras coisas que não estão consolidadas e está tudo bem, e é isso mesmo, a gente tem que testar. Tem que testar, a gente tem que ir para... É claro que aí tem comitê de ética para ver se está tudo redondinho, tudo sendo feito com todo o apoio, sem situações abusivas como essa que eu falei, tudo isso. Agora, um outro problema é quando você está falando de uma intervenção que ela é uma intervenção correta, que ela de fato é tratamento para autismo, mas ela está sendo feita de uma maneira que está completamente equivocada, que também configura uma enganação terrível. Então, por exemplo, a gente tem, quando a gente fala desses tratamentos, o que a gente tem, de modo geral? A gente tem uma intervenção que a gente chama de ABA, que é um analista do comportamento que planeja, aí você tem, em geral, um AT, um acompanhante terapêutico que implementa. Só uma dúvida rápida antes da gente entrar nisso. Todo o tratamento, então, do espectro autista, eles são intervenções, digamos, comportamentais. Não existe medicação. Vou falar sobre isso que é importante. Vamos lá. Não existe nenhum medicamento com evidência para autismo. Nenhum. Tá. O que tem são 2 medicamentos que têm evidências para sintomas secundários em pessoas autistas. Tá. Esses medicamentos são risperidona e aripiprazol. Eles 2 têm evidência para 2 coisas: agressividade e irritabilidade. Só lembrando, eles não resolvem o problema, eles não tratam, eles reduzem só. Então eles têm um efeito sedativo, tá? CBD, essas coisas aí também não tem... Não, mas talvez a gente possa falar especificamente, porque esse é bem polêmico, precisa explicar bem, porque as pessoas deturpam muito em relação a isso. Então, esses 2 têm evidência para essas 2 coisas. Tá, então vamos fechar o parênteses e voltar pro... Irritabilidade e agressividade. Agora, para autismo, tem muitas coisas sendo testadas, muitas, e até agora todas falharam, né? A que talvez não vá falhar, a que está mostrando alguns sinais de que talvez possa apresentar alguma coisa, talvez seja o CBD, mas a gente já fala já. E existe também um hormônio, um suplemento hormonal que tem evidência também para pessoas autistas, que é a melatonina. A melatonina, ela é um hormônio que todos nós produzimos, principalmente em relação ao sol, e aí a gente ativa depois para dormir. Pessoas autistas, em geral, têm uma dificuldade na produção e na ativação da melatonina, então também tem evidência.